Olá, pessoas, tudo bem? Tranquilo? Segunda aula vendo Geografia Agrária, agora falando um pouco sobre Brasil, né? Então, agropecuária no Brasil e conflitos agrários, né? Então, lembrando, né, que antes dessa aula, caso você não tenha assistido a aula de conceitos principais em relação da Geografia Agrária, pausa esse vídeo, volta para aquela área, aquela aula que a gente vai falar de alguns conceitos importantes que aqui a gente vai expor, né, discutir principalmente a relação de latifúndio, empresa rural e também agricultura familiar, que são essenciais para essa discussão. Então, lembrando que o foco aqui nessa aula é a gente falar um pouco de Brasil, com aqueles elementos já ditos na aula anterior, e aí relacionar um pouco com essas características que a gente vê no Brasil atual também no processo histórico, né? Bom, começando, gente, acho que para a gente começar a discussão da agricultura no Brasil, uma coisa que se fala muito, mas é importante se mostrar com dados, né? Falar um pouquinho sobre a concentração de terras no Brasil. Então, na grande mídia ou em outras fontes, em livros, a gente sempre acaba descobrindo que o Brasil é um grande polo de concentração de terras. Só que é importante ter essa dimensão, quanto a terra é concentrada no Brasil. Se a gente pegar alguns dados do Ciência Agropecuária brasileiro, dados atuais aí de 2017, pensando que a gente está em 2020, né, não está tão, está bem próximo da gente, nós percebemos que classificando as propriedades através de algumas categorias de tamanhos, né, de menos de 1 hectare até de 500 a 10 mil hectares, lembrando que 1 hectare ele equivale a 10 mil metros quadrados, tá? É mais ou menos um campo de futebol, é mais ou menos uma área disso, né? Então, quando a gente analisa esses tamanhos, a gente percebe o seguinte, que a grande maioria das propriedades que tem no Brasil são de 1 a 50 hectares. O que isso significa? São pequenas propriedades, pequenas, né? E quando a gente vê pega a totalidade da área de terras agricultáveis no Brasil, a metade pertence a 1% dos estabelecimentos. Como traduzir esses números? O que isso quer dizer, em outras palavras? Que uma grande quantidade de terras está concentrada na mão de poucas pessoas. E pensando que a gente não está pensando aqui os proprietários, mas sim as propriedades. E pode haver casos de um mesmo proprietário ter mais de uma propriedade. A gente não está levando isso em conta. Mesmo sem levar isso em conta, a gente consegue ver com os dados que a quantidade total de terras de terras agricultáveis está na mão aí de poucas pessoas, né? Então tem muita gente com muita terra e muitas pessoas, muitos proprietários com pouco espaço, espaço suficiente. Então, isso é um ponto essencial, que a gente vê alguns dados do IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, né? Então, aí são alguns pontos essenciais, tá? Então, quais que são as definições, né? Isso pode variar muito, tá, gente? Mas no Brasil a gente costuma ver que pequena propriedade é menor de 200 hectares, a média propriedade vai de 200 a 2.000 e a grande acima de 2.000 hectares aí, em tamanhos assim extremamente absurdos, né? Que podem levar 10.000 ou mais, né? Então, dentre isso, a gente tem duas condições que são muito ruins para a produtividade, para a sociedade como um todo. Uma delas é o minifúndio, que é uma propriedade tão pequena que ela é insuficiente para o produtor, né, para se sustentar sua família, né, que aí é a categoria de minifúndio. E latifúndio é uma grande propriedade e que ela é improdutiva, né? Então, ela estaria com um sistema produtivo extensivo, para grande propriedade, que ela tem uma produção mais muito suficiente, ou quase escassa ou nenhuma, e aquela terra muitas vezes está parada esperando a especulação, por causa de uma rodovia, por causa de alguma infraestrutura urbana ou rural mesmo, para aquela terra ser dividida e vendida, né? Então, ela está uma lógica da especulação, diferente da empresa rural, que ela tem uma lógica capitalista, né? Que aí é o chamado agronegócio. Mas é claro que pode ter situações que o fazendeiro
tem uma fazenda altamente produtiva, tecnológica, com um grau de produtividade gigantesco, e também tem terras que são consideradas latifúndios. Então, pode haver essas condições, tá? Então, no Brasil, essa questão da terra, ela é ainda muito atual, infelizmente, né? Então, aqui vendo alguns dados, né, do mapeamento, principalmente de uma equipe de pesquisa muito competente da Unesp, né, o Atlas Agropecuário, a gente percebe aí que tem uma divisão que demonstra, né, onde estão essas grandes concentrações de terras, né, de propriedades. A gente vê as pequenas propriedades mais como pequena e média no sudeste e no sul do Brasil, algumas no nordeste, só que a tendência da grande está onde? Duas regiões, centro-oeste, com destaque de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o norte, né, o Acre, Pará e o Amazonas. Então, a gente tem essas tendências aí de concentrações de terra. As origens desse processo são origens históricas. Então, a gente tem uma relação que a gente vai desde o período colonial. Então, isso responde muito, principalmente quando nós comparamos a concentração de terras no Brasil e a tendência de uma divisão maior entre os países, mesmo capitalistas, como os Estados Unidos, como a Itália, como o Japão, né? Alguns desses países fizeram a chamada reforma agrária, que é uma modernização da propriedade, da propriedade das parcelas do campo, né? Então, o governo toma para si, ele rearticula essa divisão, e isso é uma lógica importante que seja capitalista. Países como o Japão, países como a Itália, a Alemanha, né? Na Alemanha não tanto assim, fizeram reforma agrária. No caso dos Estados Unidos, eles não precisaram, porque a forma como a expansão para o oeste no século XVIII e XIX, ela se deu com acesso à terra aos imigrantes, um oferecimento até muito forte por parte do governo, contanto que auxiliasse a expulsão de grupos indígenas ao oeste, e aí o massacre, a violência se deu, mas não pela forma da concentração, como se deu no Brasil. O Brasil ele participou até de um processo que a gente poderia chamar, que tem um autor muito interessante chamado José de Souza Martins, que fala o cativeiro da terra, que a terra ela começou principalmente nos primórdios, era uma exclusividade, era livre, né? Então ela não tinha um preço, era uma mercadoria, mas ela era uma concessão do rei, que eram terras públicas, para os pessoas próximas à coroa, né? Alguns nobres mais decadentes, outras pessoas que ganhavam uma concessão. Primeiro tinha os capitães do Natal, depois os seismeiros, né? E essa condição, né, ela iria mudar a partir de 1850, que aí sim a terra ficaria exclusiva apenas para quem comprasse ela à vista. E nessa condição, no primeiro momento, quando a terra ainda não tinha um preço, um valor de mercado, o escravo, ele não era uma pessoa, não era coisa do indivíduo, mas é uma propriedade também. E o trabalhador livre pobre, ele dependia do grande fazendeiro, do grande proprietário, para manter uma condição de subsistência. Então, esse foi o grande problema. Como se deu a questão da terra no Brasil, sempre de muita concentração. E no processo que a terra vira uma mercadoria, os trabalhadores pobres, negros, né, eles não têm acesso à terra. Então, muitos vão para a grande cidade ou eles passam a trabalhar para o fazendeiro. Então, são poucos que conseguem ter acesso a uma propriedade mínima, né, mínima que seja. Apesar que tem um caso ou outro, né, de partilha de terras, de fazendas, mas são casos muito específicos, a gente não vai levar isso em conta, vai levar a regra e não a exceção, né? E aí que se deu a história do Brasil, através muitas vezes da violência, em alguns casos de falsificação de terras que são públicas. Que aí entra a questão da grilagem, né? A grilagem originalmente, né, como essa imagem aqui em cima mostra, que colocava-se documentos, né, através de uma gaveta, colocava-se grilo, né, ou muitas vezes você chamuscava com fogo esse papel, ou você derramava algum tipo de líquido nele, ou amassava, para ele parecer mais envelhecido. Não é? É claro que tem técnicas mais modernas, né, como a gente muitas vezes
alguns exemplos, a pessoa coloca no micro-ondas, deixa um tempo lá para ficar mais amarelado o papel e dá aquele aspecto de velho, né? Então, é, é, então muitos locais, essas terras públicas que ficaram, né, que se tinha as terras que eram propriedades privadas e as terras públicas foram usurpadas, falsificadas e continua essa concentração. Então, a grilagem foi um fenômeno que moldou, que ajudou a moldar a história do Brasil, infelizmente, né? E consigo também ver a violência no campo. Então, a gente tem uma estrutura, né? Quando a gente vê ainda hoje, que essa história não terminou, a violência, ela vai se dando justamente em áreas de maiores propriedades. Então, um destaque aqui para o Pará, e são áreas de disputas de terras, né? Não só o Pará, o Mato Grosso, o oeste da Bahia também, muita violência, muitos assassinatos, né? Então, quando a gente vê lideranças de campo, trabalhadores, ou ameaças de morte, a tendência sempre é maior, né, nesse trecho, né, que pega do norte para o centro-oeste, né, o arco da violência do campo. Então, é uma tendência muito grande. Infelizmente, esse processo histórico de quase 500 anos de história não cessou, ele continua, né, principalmente com a Amazônia, no Cerrado, e essa barbárie continua na situação do campo brasileiro, né? Então, essa é a explicação para essa grande concentração de terras. Bom, falar um pouco mais sobre o agronegócio, né, também falar um pouco dos movimentos rurais, mas com destaque, como é que se dá o agronegócio economicamente e politicamente hoje? Bom, primeiramente o agronegócio, chamado agronegócio, ele é muitas vezes caracterizado como uma área da agricultura, nos setores de grandes fazendeiros, há muitas definições, mas a mais importante delas, grandes fazendeiros que têm um poder aquisitivo, um poder político, uma grande produção e mobiliza isso para exportação. Aí, nesse meio, você pode ter fazendeiros que se preocupam em produzir, lucrar, uma lógica capitalista, e também latifundiários que podem estar relacionados com crimes em relação ao campo. Você tem de tudo, né, nesse meio, nesse setor, que é um setor considerado poderoso, né? Então, muitas vezes, se relaciona tendo agronegócio até a produção familiar, a agricultura familiar, se não lembrar, volta lá do anterior, para ver o que é agricultura familiar, pequeno produtor, só que a gente vai separar aqui o agronegócio de um lado e o pequeno produtor, porque a gente vê que os interesses, muitas vezes, não são os mesmos, porque a lógica produtiva é diferente. O agronegócio, ele tende a basear a sua produção para exportação. Então, aqui a gente tem alguns dados do Ministério da Agricultura que coloca, né, a exportação para os países, a China, a União Europeia, né, e é uma defesa muito grande que uma parcela significativa do PIB, do Produto Interno Bruto, é por conta do agronegócio, também tem toda essa defesa em relação a isso, mas é uma lógica muito mais de exportação do que de abastecimento do mercado interno. Não estamos falando aqui que numa parte disso não fica aqui, e fica, mas a lógica prioritária é a exportação, a monocultura, né? Aqui a gente tem as regiões do país onde está maior concentrado, né, o agronegócio, né, o estado do Mato Grosso, um grande destaque, né, seguido por São Paulo e Paraná, grandes fazendeiros, grandes produtores, né, e aqui as culturas, né, o complexo de soja, né, um grande destaque nas exportações, quase metade das exportações, seguido de tem aí carne, né, esses produtos de flores, né, inclusive complexo sucroalcooleiro, cana-de-açúcar, o Brasil grande durante muitas décadas foi um exportador muito forte de açúcar, café, laranja, né? E aí uma característica significativa, aquela grande produção, monocultura, né, e em parte das vezes uma grande produtividade, um grande investimento, inclusive investimento público. E aí tem uma base de poder político muito forte nas duas câmaras legislativas, né, a Câmara dos Deputados federais, né, e os senadores. E aí um exemplo, né, dessa chamada bancada do boi, que seria a influência desse poder de agropecuários, do agronegócio no poder, na política, né?
Aqui não é discussão se isso é bom ou ruim, mas esse poder existe e muitas vezes beneficia o próprio setor, né, com altos investimentos para os grandes fazendeiros que não necessariamente eles privilegiam o pequeno produtor. Por isso que a gente fez essa divisão, né, do agronegócio e agricultura familiar, certo? Principalmente um tipo de agricultura que é para exportação e não para abastecer o mercado interno, né? Então, muitas vezes, podem ser coincidentes esses interesses, mas, em grande parte, eles são contraditórios. Então, prefeitos, governadores, principalmente de estados, do Mato Grosso, de Goiás, né, mesmo do Rio Grande do Sul, tem uma ligação muito forte com esse setor, né? Ou são fazendeiros, pessoas próximas ou financiadas por fazendeiros. Aí nós temos duas figuras aí clássicas, Luiz Carlos Renzi, que é o senador do Rio Grande do Sul, né, tem uma proximidade histórica com o setor do agronegócio, e o Ronaldo Caiado, né, governador de Goiás, que também tem uma proximidade muito grande com a chamada bancada do boi, né? Bom, só uma questão importante é que como a questão da terra ela continua essencial no Brasil, moderno, né? Então, vale a pena também chamar atenção para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que além de fazer uma série de dados, pesquisas, relatórios e fiscalização da propriedade no Brasil, apesar de diminuir cada vez mais suas ações para o próprio governo, diminuir os investimentos, é um setor importante para pensar reforma agrária. Ele surge no período militar, onde as tensões agrárias elas não conseguiam elas eram muito evidentes e mesmo o governo querendo não chamar atenção para essa questão, ela era muito evidente. Então, o governo foi obrigado a fazer alguma coisa. Então, foi feito o INCRA nesse momento. E aí a gente tem o MST, né? Que são um movimento importantíssimo na América Latina, essencial para a luta acesso ao campo, né? Principalmente essa obrigatoriedade constitucional de fazer reforma agrária, porque nossa Constituição de 88 obriga o Estado a fazer reforma agrária. Lembrando que a reforma agrária é um processo que vai, através de fiscalização, uma equipe técnica, vai ver a quantidade da produção no campo, e mesmo assim o proprietário não fica de mãos abanando, assim, nesses termos. Ele recebe um ressarcimento para a propriedade no valor do mercado, a partir por parte do governo. E essa propriedade vira do governo e ele pode fazer uma política de reforma agrária, de assentamentos rurais, inclusive para o MST, né, para assentados, né, pessoas que até então não tinham acesso à terra. Fator importante. O MST, ele é um movimento essencial, um movimento social importantíssimo para o país, tanto no campo quanto na cidade, que a produção de laticínios, de arroz, diversos tipos de alimento, teve um crescimento muito grande por conta também do MST, que tem essa preocupação muito grande da produção familiar, pequeno produtor, e também com a subsistência do país. Uma questão essencial, né? Ele surge aí no período da redemocratização em 84, né? E até hoje é um dos maiores movimentos do mundo, se não o maior movimento do mundo. Bom, como última parte, para fechar esse conteúdo, falar um pouco da distribuição geográfica da produção agrícola no Brasil, que isso é essencial. É claro que isso depende de alguns fatores, principalmente a questão histórica, daquela cultura que vai se adaptando no lugar, e a questão geográfica, né? As questões naturais, tipo de solo, clima. Então, isso é muito importante. Essa que vai ser a divisão essencial. Começando aqui com a pecuária. Então, a gente vê uma evolução da pecuária. Aqui a gente tem o tamanho, a quantidade de cabeças de gado, e é muito significativa a concentração, tamanho no centro-oeste, né? O sul tinha uma relevância muito grande, mas muitos fazendeiros nos anos 70, nos anos 80, acabam migrando aqui para o centro-oeste, abrindo novas fazendas, alguns entram em conflito muito sério com povos tradicionais, e tem esse crescimento muito grande da produção agrícola em sentido na região norte. Então, aquela tendência que a gente vê da violência também está nesse meio. E quando a gente pensa em cadeia produtiva, muito interessante que novos frigoríficos, os mais recentes no Brasil,
eles estão sendo abertos em Goiás, Mato Grosso, com a proximidade aí com as cabeças de gado, com essa quantidade aí do número da pecuária nessas regiões. Né? Outro elemento também essencial é a soja, que a gente vê a grande concentração, né? Em vez de estar indicando aqui 2003, a parte teve um crescimento muito forte, o tamanho e a quantidade aqui da área plantada. Então, é bem característico na região do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, com destaque da região do oeste da Bahia, que teve um crescimento muito grande também nos últimos anos, né? Então, aqui a gente vê a tendência nos anos 70, a gente tinha uma processação da soja muito forte no sul do Brasil, e ela se expande de maneira muito rápida nos anos 2000 para o centro-oeste e para o oeste da Bahia, atingindo uma parte do norte agora e do nordeste, principalmente o Maranhão, né? Então, isso tem toda uma relação com essa migração dos gaúchos. Como a gente falou agora há pouco, né? Esse movimento aí migratório que fez com que esses gaúchos tivessem acesso à terra no Centro-Oeste por parte política do governo da ditadura militar, né? Que ofereceu a terra não só a grandes fazendeiros, ou também grandes empresas, né? Até a Volkswagen e o Bradesco, são empresas que têm nada a ver com o setor rural, também tiveram terras nesse período, né? Outros tipos de culturas atuais, né? Então a gente tem o café muito concentrado no Sudeste, principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo, né? Um pouquinho em São Paulo, né? Um pouco no Paraná, mas São Paulo deixou já um tempo de ser o grande produtor de café, né? E virou o grande produtor de cana-de-açúcar, né? Se a gente vê o interior de São Paulo, a gente vê a grande concentração, além da pecuária, de milho, a grande concentração de cana que predomina no nosso estado, né? E isso, as destilarias, as usinas de cana também estão muito fortes, e também no litoral nordestino, né? O Nordeste conseguiu manter, durante 5 séculos, uma relevância da produção canavieira, com altos e baixos na história, desde o século XVI, mas, apesar de ser a segunda maior região produtora, logo atrás de São Paulo, tem uma produção significativa até hoje. A laranja também, São Paulo tem um destaque, e um pouquinho, né, no sul, um pouquinho no litoral nordestino, né, e outras características. A mandioca a gente vê que está bem espalhada, né, então ela é uma cultura que ela está presente, assim, claro, né, ela é nativa aqui da América, assim como o próprio milho, assim como o cacau, o açaí, o guaraná, eles estavam, e a batata, né, pensando nos Andes, na América Andina, antes dos portugueses, né, acabou sendo assimilada, né, na culinária nacional depois disso, né. O arroz também se adaptou muito bem, apesar de não ser uma cultura americana, mas sim asiática, e o feijão, né? Que o arroz e o feijão aí é o xodó de uma grande parte do Brasil, né? Não tudo, mas uma parte significativa, principalmente aqui em São Paulo, de onde eu estou falando. E aí uma concentração um pouco maior quando a gente tem o fumo, né? Que é um tipo de cultura que se adapta melhor em regiões mais frias, né? Digamos assim. E a erva mate, que também é um símbolo muito forte dos gaúchos, que está uma grande concentração no sul. Então, a gente vê umas tendências muito significativas, né? Não é qualquer coisa em qualquer lugar que é produzida. A gente tem uma espacialização dessas características produtivas, tá? Em paralelo a isso, né, com essa produtividade, o agronegócio, cabe um destaque aqui, cabe uma menção honrosa à utilização de agrotóxicos, né, que é uma coisa muito preocupante, o impacto ambiental, a saúde humana, né, então é uma denúncia muito forte feita a partir também de um projeto muito interessante, muito bem feito, da professora Larissa Miss Bombardi, né, que é professora de Geografia do Instituto de Geografia da USP. Ela fez um atlas, né, dos agrotóxicos no Brasil e como isso é uma questão preocupante. E as regiões recentes, como a soja no Mato Grosso, elas são campeãs aí de agrotóxicos, né? As monoculturas, aí uma questão bastante tensa, né, em relação que é muito preocupante para o ser humano, né? E o Brasil está num grande foco nessa questão.
Agora, concluindo, né, falando um pouco da produção da pecuária, falando um pouco da produção de aves, a gente vê que há uma tendência muito forte, né, ainda no sul, de frangos, né, de frango, depois a gente fala de suínos. No sul do país, né, muito significativo, né? E suínos aí também no sul, né? Ainda eles guardam essa tendência, apesar de perder a pecuária bovina, o sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul tem uma grande produção. E aí, né? Aí a gente relaciona com os frigoríficos, que apesar de do sul ter uma quantidade menor, inclusive do sudeste, a gente consegue ver algumas marcas importantes que acabaram surgindo na região do sul, né? A Aurora, a Saldia, a Friboi, por exemplo, e agora a gente tem São João e a Safari, que vão surgindo aí no Centro-Oeste. Então, uma tendência aí, não só da modificação da produção para o Centro-Oeste e ser a grande região produtora do país, mas toda uma cadeia produtiva, né? Então, esses são alguns pontos essenciais, né? Então, olha como a lógica da produção modificou, né? A galinha caipira, que é criada numa área aberta, alimentada com restos de comida, pequena agricultura que até hoje existe, e uma produção altamente industrializada, né? Insumos, né? Principalmente hormônios que fazem os animais crescerem muito mais rápido, ração, né? Inclusive ração transgênica, tá? Bom, gente, então, em relação à lógica agrícola, produção, história do Brasil, é isso, né? Espero ter contribuído. Desejo tudo de bom para vocês. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite e uma boa vida a todos. Tchau, tchau. Até mais. Fui.